Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma sexta-feira, né? Hoje é dia 24 de abril de 2026, tá? Estamos chegando aí no fim do mês. Sempre peço para o pessoal colabora, ajuda o canal aí nessa época de fim de mês, né? É sempre um período muito difícil para nós aqui. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar novamente sobre aquela questão onde Estados Unidos e Rússia voltaram a se bicar, né? Porque saiu uma matéria vindo do Russia Today, que é um jornal russo, criticando e muito preocupados, né? Os russos estão muito preocupados com um manifesto da empresa Palantir Tecnologia, lá do Peter Thiel, né? Já falei do Peter Thiel aqui no nosso canal algumas vezes, há uns tempos atrás, a história do software controlador, do anticristo tecnológico e etc. Né? O pessoal que está mais inteirado com isso sabe o que significa a Palantir, né? o Peter Thiel, os depoimentos e entrevistas que eles vêm dando. Né? É preocupante, sim, né? Porque são empresas de tecnologia, a Palantir é uma delas, que estão botando as manguinhas para fora. Está preocupando muito os russos. Por quê? Alguns dias atrás eu falei aqui no canal, né, eu fiz uma comparação da Segunda Guerra Mundial com o momento atual. Porque na Segunda Guerra Mundial, Rússia, Estados Unidos e a Inglaterra, os aliados ali europeus, eles tinham um inimigo em comum, né? Que era o nazismo, né? As potências do eixo, o nazismo, o fascismo, o Império do Japão, né? E eles fizeram aquela conferência de alta para poder dividir o espólio do inimigo e etc, né? Aqui muito se conversou, eu lembro de muitas conversas que eu tive com o coronel Ennio Fontinelli falando sobre como seria, né? Que a gente poderia prever, de que maneira a gente poderia prever o fim dos globalistas, né? Como que o mundo sairia depois que a força globalista perdesse espaço, ou seja, a hora em que, não que eles fossem derrotados, porque derrotar essa gente é impossível, né? A gente sabe que até é uma coisa bíblica, só Jesus Cristo pode derrubar essa besta, né? Mas em um determinado momento eles teriam que se recolher, ou seja, eles teriam que recuar, porque eles perderiam o conflito e perdendo o conflito eles teriam que voltar num momento posterior lá na frente, né? Coisa que eles fizeram muitas vezes na história da humanidade. Eles recuavam e eles voltavam num momento posterior, né? Alguns anos depois. Tanto que muito se falou agora de tal da Agenda 2030, que ela iria para 2045. O próprio Bill Gates andou se manifestando sobre esse assunto, né?
Então é aqui que fique bem claro as conversas que eu tinha com o coronel sobre esse, como seria o mundo depois que os donos do mundo se recolhessem, não muito distante de serem completamente derrotados, né? E na opinião dele, ele falava assim: bom, aí você vai ver Rússia e Estados Unidos, né, mordendo os dentes um para o outro. China e Estados Unidos mordendo os dentes um para o outro, China com Rússia, ou seja, os três grandes, eles iriam se bicar para ver quem sairia na frente nesse modelo de que a gente chama de nova ordem global, né? A nova ordem global, né? Bom, dito e feito, a gente já está vendo, né? Esse é o segundo momento. Eu lembro que eu fiz uma análise recente sobre isso. Já é o segundo momento em que a gente assiste aqui abertamente russos e americanos se bicando novamente, né? Preocupados com um futuro próximo, dizemos assim, né? Não é uma preocupação momentânea, até porque o presidente Vladimir Putin e o Donald Trump, eles são aliados aí nessa grande questão de luta contra os globalistas. Mas quando eles começam a se preocupar com um futuro muito próximo, a gente vê então que o que se conversava sobre o momento dos globalistas se recolherem passou a ser momento presente, né? Porque eu peguei uma matéria aqui do jornal Russia Today, que ele diz o seguinte, ó, a Palantir, essa empresa de tecnologia norte-americana, lançou um manifesto, porque agora eles vão trabalhar com os militares, né? Né? O Peter Thiel está dizendo que sem a inteligência artificial, sem o apoio tecnológico, os militares norte-americanos vão perder poder, vão ficar para trás, e isso incomodou muito, mas muito mesmo, os russos, né? Então a gente já começa a entender que realmente aqueles que a gente chamava de donos do mundo, aquela ala dos bilionários que queria impor aquele mundo, digamos assim, totalitário para a humanidade, eles já meio que se recolheram. Só que essa nova ala, que a gente chama de nova, está começando a botar as asinhas para fora também. Não nesse quesito de impor um mundo totalitário, mas querer sair na frente na nova, né? Não respeitar tanto essa história do mundo multipolar, né? São coisas muito distintas. Eu acho que todo mundo que já acompanha esse canal aqui há um bom tempo consegue entender essa sutileza, essa diferença, não é? Uma coisa seria um devaneio totalitário dos donos do mundo, outra coisa é um dos três grandes querer sair na frente, não para controlar tudo, né, de maneira totalitária, mas para ganhar mais dinheiro, para exercer uma certa liderança, né? É isso que eu enxergo a princípio, né? E o Russia Today, o jornal famoso da Rússia, publicou essa matéria dos russos bem incomodados com isso, né? Isso é um assunto muito importante porque denota que a guerra atual do cume da montanha entre soberanistas e globalistas, ela já está com um cunho bem definido e já está todo mundo olhando ali para frente, né? Se a guerra ainda tivesse acontecendo e o momento fosse complicado, esse pessoal não teria nem cabeça para ficar olhando ali para frente já, né? Então a gente já vê um mundo um pouco mais definido, né? A gente já, como o professor, o próprio Luiz Antônio Peixoto Vale já estava dizendo, ó, o checkmate já aconteceu, né? Muita gente não percebeu, já tem um lado aí que venceu a guerra e está se preocupando com o momento futuro, né? Vamos ler essa matéria do jornal Russia Today para todo mundo então se inteirar do que está ocorrendo, ó. Ele diz o seguinte, ó, a visão distópica e descarada da empresa de vigilância para o futuro da humanidade, ele está falando da Palantir, é um jornal russo falando sobre a Palantir. É simplesmente uma versão atualizada distópica do estilo 1984 de George Orwell para a era da inteligência artificial, a nova. Veja,
volto a afirmar, essa aqui é a visão russa enxergando os Estados Unidos tomando a dianteira, o que incomoda muito para eles, né? A visão da Palantir Technologies, de uma república tecnológica, surge como um manual para o aprimoramento da bota em nossos pescoços, aquela destinada a permanecer no rosto humano, desde que a bota continue equipada com os mais recentes sensores preditivos. Aqui são os russos achando que os americanos vão continuar pressioná-los, que vai acontecer uma nova Guerra Fria logo ali na frente, quando surgir, né, o controle, quando surgir esse mundo novo, quando a inteligência artificial tomar totalmente a dianteira. E aqui ele está falando de inteligência artificial na ala militar, né? Ó. A gigante de tecnologia de defesa, continuam eles aqui, incendiou a internet com um tweet comparado aos devaneios de um vilão de história em quadrinhos. O que é um devaneio de um vilão de história em quadrinhos? Aqueles caras tipo Lex Luthor, tipo, né, Coringa, que eles querem dominar o mundo, né? A empresa americana de tecnologia de vigilância Palantir divulgou um manifesto de 22 pontos no último fim de semana, defendendo uma nova era de supremacia militar dos Estados Unidos, olha o que incomoda os russos, né? Por inteligência artificial. Vou ler de novo. A Palantir divulgou um manifesto de 22 pontos no fim de semana, defendendo uma nova era de supremacia militar dos Estados Unidos, impulsionada por inteligência artificial. Isso deixa os russos bem incomodados, né? Fala, pô, a gente estava pensando em sair na frente na nova, né? Para ele conseguir isso, ele teria que derrubar o dólar como moeda, digamos assim, de troca global e botar no mercado, né, mas aí ele ia precisar de muita credibilidade para isso, a moeda que eles inventaram lá no BRICS, né, a tal da Unity. Só que para isso ele tem que convencer os árabes, né? É um trabalho muito grande. Eu diria para vocês que se o Biden, né, se os democratas, o Biden não, mas se a Kamala Harris tivesse vencido a eleição, o Vladimir Putin teria talvez um pouco mais de sucesso nisso, né? Os russos, o Putin. Mas como foi o Trump que venceu e retomou, né, toda a luta americana pela liderança nesse modelo global novo, então as chances dele de sair na frente na nova diminuem e muito, né? Publicado no X no sábado, o documento da Palantir vai muito além da típica declaração de missão de uma empresa de tecnologia do Silicon Valley, né, o Vale do Silício. O manifesto descreve as posições da Palantir sobre o papel da tecnologia e do poder militar norte-americano no século XXI. Afirmando o seguinte, abre aspas, o Silicon Valley, né, o Vale do Silício, tem a obrigação de participar hoje da defesa da nação norte-americana. O poder militar neste novo século será construído sobre softwares, não. Serviço militar obrigatório deverá ser um dever universal, né, ó. E ele diz que o enfraquecimento da Alemanha e do Japão, como ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, deverá ser desfeito a partir de agora. Ou seja, encerra-se as contas e os prejuízos da época da Segunda Guerra Mundial. Vamos passar uma borracha nisso, é isso que ele está dizendo. E isso incomoda muito os russos, muito, né? Os russos têm forte na memória o que eles chamam de Grande Guerra Patriótica. A gente aqui no Ocidente chama de Segunda Guerra Mundial. Eles chamam de Grande Guerra Patriótica. Eles comemoram sempre lá no dia 9 de maio. Já expliquei aqui no canal, a rendição alemã em Berlim foi no final da noite do dia 8 de maio. A Rússia estava com os fusos na frente, né?
foi o Marechal Wilhelm Keitel, né, o marechal alemão que assinou a rendição, na noite do dia 8 de maio, né, no final da noite do dia 8 de maio de 1945, já era 9 de maio lá em Moscou, né, ele assinou na Alemanha, em Berlim. Então, por isso que eles comemoram no dia 9 de maio. Então, eles têm uma posição muito forte sobre essa guerra. Eles não querem aceitar esse papel, né? Imagina a Alemanha voltar a se militarizar, não é? Isso preocupa muito eles, né? Porque, de uma certa maneira, eles enxergam a Alemanha como um aliado da OTAN, um aliado ocidental. Vê, aqui a gente está falando sobre um mundo, né, onde ainda não está definido o papel da OTAN, ainda, ou seja, melhor, né, ainda não está definido o fim da OTAN. Os russos ainda enxergam a OTAN como uma aliança que não acabou, embora o Donald Trump esteja em atrito com a aliança, né? O pessoal da Nova ali, MAGA, ainda, né, questiona principalmente a questão de ter que ficar bancando a aliança, né? Ela ainda não foi desfeita e isso preocupa os russos, né? Então os russos chamam disso aí de república tecnológica. Como eles estão atrás em tecnologia, né? Embora a China que está fazendo essa corrida contra os Estados Unidos, eles já entenderam que nessa nova ordem global eles não sairão na frente como eles imaginavam, né? Então, muito provavelmente, eu deveria dizer a vocês aqui que o Vladimir Putin pode até estar arrependido, né, da chegada do Donald Trump ao poder. Mas, por um outro lado, né, eu diria para vocês que se a Kamala Harris tivesse vencido a eleição, provavelmente o mundo estaria já numa guerra total ali, naquele, partindo do pressuposto de que a Ucrânia então teria muito mais força para continuar lutando e talvez até armas nucleares precisassem ser usadas, né, do ponto de vista dos russos. Lembra que um pouco antes do Trump vencer, o Biden autorizou, né, os ucranianos a jogarem os mísseis dentro da Rússia, e o Putin e o Medvedev ficavam ameaçando com armas táticas nucleares. A gente cansou de falar sobre isso no canal naquela época, né? O pessoal que acompanha aí há mais tempo sabe disso. Então provavelmente você não teria um mundo completamente íntegro como está hoje, né? Em frangalhos, obviamente, por causa das guerras que ainda existem, mas estaria muito pior caso o Deep State continuasse no controle do governo norte-americano, não. Então, continuamos o texto. Ele diz o seguinte, os russos dizendo aqui, ó, que o Vale do Silício, Silicon Valley, tem uma dívida moral com o país, né, com os Estados Unidos da América. A elite da engenharia do Silicon Valley tem a obrigação de participar da defesa da nação. Por que isso aqui? Porque eles estiveram muito tempo do lado errado, né? Então ele continua, devemos nos rebelar contra a tirania dos aplicativos, né? Obviamente que ele está falando sobre os aplicativos chineses que tomaram conta da juventude no mundo inteiro, né? Aí ele continua, e-mail gratuito não basta. A decadência de uma cultura ou civilização e de fato de sua classe dominante só será perdoada se essa cultura for capaz de proporcionar crescimento econômico e segurança para o seu público, não? Os limites do poder brando, da retórica eloquente por si só já foram expostos. A capacidade de sociedades livres e democráticas prevalecerem exige algo mais do que um apelo moral. Exige poder coercitivo militar, né? E poder coercitivo neste século será construído sobre software, né? E em parceria com militares. É isso que está incomodando os russos, né? A verdade toda é que é o seguinte, os russos já perceberam, já fizeram a leitura, presta bem atenção, esse é um áudio extremamente importante, infelizmente muita gente não vai ouvir, porque não tem a foto do Trump na capa, porque não está falando da guerra contra o Irã, porque não é uma matéria bombástica, né? Mas é algo extremamente importante aqui. Os russos já perceberam que vão ficar por trás nesta nova ordem dominante global, né?
nesse mundo multipolar. Não vai ser tão multipolar assim, né? Os poderes é, não vão se dividir por igual, embora, né, cada um tenha a sua área de influência ali. Os russos já estão percebendo que os Estados Unidos vão sair na frente, até por causa das grandes mudanças. Veja, o Trump está conseguindo grandes mudanças num período mais curto de tempo, 1 ano e meio de governo que vai fazer ainda no mês 6, né? Daqui a 2 meses ainda, e ele já conseguiu muita coisa, né? Os Estados Unidos estão muito na frente. Veja, todas essas coisas estão acontecendo dentro daquele período que eu citei aqui muitas vezes, o período de 100 dias, né? Que muitas coisas seriam definidas no mundo. E nós já estamos aqui, né, nessa briga para ver quem vai liderar essa nova ordem global. Então a briga dos Estados Unidos já é direto com a China, né? Porque quem tiver a melhor inteligência artificial é que vai sair na frente. Os russos não estão tão avançados nesse quesito. Óbvio que se a gente falar em armas nucleares, armas, né, de tecnologia, mísseis hipersônicos, etc., os russos estão mais avançados no quesito guerra bélica. Agora, no quesito guerra híbrida, os americanos já saíram na frente, né? E o manifesto da Palantir preocupa muito os russos, né? Eles deram muito destaque para essa matéria no jornal Russia Today. Então o que a gente tira disso, né? A gente tira disso que se essa elite que a gente chama de nova já está preocupada com o mundo logo ali na frente, é porque eu acredito, né? Óbvio que eu posso estar enganado, que eles não estão mais assim olhando para trás, né? Já não estão mais dando muita bola, vamos usar essa expressão, para um retorno dos bilionários, né? Tipo modelo Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, Dr. Harari, né? Esses caras realmente eles estão por baixo, muito por baixo agora, né? Obviamente que talvez eles voltem lá realmente em 2045 com toda aquela ideia maluca, né, de querer controlar tudo e todos, de impor a moeda eletrônica e etc, fechar o cerco contra a humanidade, etc, né? Mas por enquanto quem está preocupado, principalmente com quem vai sair na frente nesse novo mundo, são os russos. Eles já entenderam, né, que eles estão para o segundo plano. Pois é, né? É aquela comparação que eu faço, né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que muitos dizem que foi vencida pelos russos, né? Tem um peso muito maior dos russos. Eu diria para vocês que acho que o peso é igual, né? Porque Adolf Hitler, né, e os nazistas não teriam perdido a guerra se não houvesse o dia D, né? Os aliados entrando na Europa, né? Ele iria se afastar, né? Talvez os alemães tivessem saído de Berlim e chegado até a França, conseguido resistência, né? Enfim, a participação dos aliados foi muito importante mesmo. Os russos não consideram tanto assim, né? Eles não consideram uma guerra mundial, consideram que é a guerra patriótica deles, né? Mas eles já perceberam, né, que eles estão atrás, mais ou menos o que aconteceu com o Stalin lá em 1950, ele um pouco antes de morrer, né, de deixar o poder ali no início dos anos 50, ele percebeu que, né, os americanos tinham saído na frente porque exportavam uma coisa muito importante, né, que era o American Way of Life, que eu já falei muitas vezes aqui no canal, né, o mundo, a humanidade queria viver como americano e não como russo. Tanto que alguns anos depois, né, teve aquela, digamos assim, o aquecimento da Guerra Fria, né, quando a Guerra Fria ficou realmente muito pesada ali no início dos anos 60, e os soviéticos, na época os russos, vieram com tudo para tentar corromper o Ocidente, né? Bancando aquelas revoluções como teve em Cuba, né? E principalmente Cuba, né? Como teve na Albânia, como teve
na China, eles queriam fazer isso no Ocidente inteiro. Aí os americanos sabiam que deveriam proteger o seu mundo, né, o mundo ocidental. Né? Mais ou menos está acontecendo agora de novo. Né? Com alguns detalhes diferentes, aquela Guerra Fria dos anos 60 ela se repetiu no momento atual. Está se repetindo no momento atual. Né? Com a diferença de que os americanos vão sair na frente. Né? Veja, falta pouco para o continente americano inteiro aqui mudar de lado, né? A gente está percebendo isso aí. O ano que vem não vai sobrar, só vai sobrar o Noriega, né? Para não dizer que não vai sobrar ninguém. O Noriega é a Cláudia Sheinbaum. Mas a Cláudia Sheinbaum, assim como a presidente da Venezuela, já está seguindo a agenda do Trump. Então, o Noriega ali o Noriega não, o Ortega, o Daniel Ortega da Nicarágua, né? Eu confundo com o general Noriega do Panamá, imagina. O Daniel Ortega, lá o outro ditadorzinho de Araque do Panamá, também não representa muita preocupação. Mas as coisas estão mudando muito rapidamente, mais para o lado americano do que para o lado russo, né? Então, os russos já estão aí botando os dentes para fora, gritando muito na mídia que não vai ser do jeito que eles planejaram essa nova. Enfim, essa é a nossa análise de hoje, né? Já estão olhando logo ali na frente. Tá bom, gente? Então eu quero agradecer imensamente aqueles que colaboram financeiramente com o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, né? Quem puder, por favor, ajude o nosso canal aí nessa época de fim de mês. Sempre é o momento que a gente mais precisa, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Desejo um excelente final de semana para vocês. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.